Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus e hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 4. Portanto, já pegue sua Bíblia, abra em 2 Samuel capítulo 4 para a nossa leitura. Mas antes, aquele convite. Deixe o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Após a nossa leitura bíblica, nós vamos orar pelos pedidos que foram feitos até o vídeo anterior. E nos próximos vídeos oraremos sobre cada pedido que vai sendo deixado nos vídeos, tá bom? Então, e mais aquele outro aviso que também sempre eu dou. Você olhe os pedidos dos irmãos aqui nos comentários de cada vídeo e nas suas orações particulares, ore uns pelos outros, né? Oremos uns pelos outros, tá certo? Vamos à leitura de hoje, 2 Samuel, capítulo 4. Já abra sua Bíblia. E diz-nos assim a palavra de Deus. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, lá pelas mãos de Joabe e seu irmão, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. O Isbosete, como eu disse, perdeu completamente a coragem. Ele já era um sujeito bastante fraco, sustentado no reino só mesmo pela coragem, né, do Abner. Agora o Abner está morto. O Isbosete fica completamente enfraquecido. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná, o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. Então, tá aí esses 2 homens a serviço do Isbosete. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Que era a notícia lá da morte de Saul e Jonatas. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete, filho do Jonatas. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Isbosete, o rei, na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os 2 entraram na casa como se fossem buscar trigo. Traspassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Traspassaram-lhe o estômago, óbvio, com uma espada. Mataram o Isbosete. Agora que o Abner havia morrido. Esses 2 homens aí que estavam a serviço do rei Isbosete o mataram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o traspassar e matar, cortaram-lhe a cabeça. Olha o que acontece. E levando-a, viajaram toda a noite pela rota da Arabá. Então eles caminharam aí, fugindo. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Eles mataram Isbosete e levaram a cabeça do Isbosete para o Davi. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e de sua descendência. Eles estavam aí tentando agradar Davi, né? Conquistar a simpatia de Davi, matando o teoricamente seu adversário. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom de Beerote:
Juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando o homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que me trouxe. Ele disse, eu mandei matar o homem que trouxe a notícia da morte de Saul, porque ele disse que havia matado Saul, terminado de matar Saul, aquele amalequita lá, né? E trouxe a notícia de Davi achando que estava fazendo uma grande vantagem. Olha a resposta de Davi, continua, verso 11. Muito mais agora homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Davi disse, vocês vão ser mortos, seus ímpios. Mataram um homem inocente. Davi era contra certas injustiças. Isso aqui era uma injustiça. Esbozete era um rei legítimo. Da mesma forma como Davi não atacou Saul, apesar de Saul persegui-lo, Davi parece que não pretendia, ele demonstra isso aqui, que ele não pretendia atacar Esbozete. Ele dá-se a entender que, do jeito que Davi disse de Saul, ou ele vai morrer de velhice, ou de doença, ou ele vai para a batalha e vai morrer lá, Deus vai dar um jeito nele. Era o mesmo pensamento de Davi em relação a Esbozete, apesar dele não dizer. É filho de Saul, Deus vai dar um jeito nele. Se Deus quiser que eu reine sobre Israel, Deus vai guiar as circunstâncias nesse sentido. Esse exemplo de Davi é maravilhoso para nós. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor e deixar Deus agir da sua maneira no momento certo. Às vezes, nós precipitamos certas coisas. Então, Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Mataram os 2 homens que mataram Esbozete. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom. Aquela era uma maneira de mostrar a punição, né, que aqueles homens maus mereciam receber, né? Mas sepultaram a cabeça de Esbozete no túmulo de Abner, em Hebrom. Então eles deram um sepultamento digno, vamos dizer assim, à cabeça de Esbozete que aqueles homens haviam levado. Então, como servos do Senhor Jesus, uma das coisas que Deus espera de nós é que nós sejamos justos, vivamos de maneira justa e aprendemos a depender de Deus, como Davi aprendeu a depender de Deus. Apesar de Saul persegui-lo, ele não usou das oportunidades que teve para matar o Saul. Ele demonstra agora que ele não pretendia matar Esbozete, ele ia esperar que Deus agisse segundo a sua autonomia em relação a Esbozete, para constituir Davi rei sobre todo Israel. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E quando vermos injustiças, como é o caso dos 2 que mataram Esbozete, não sejamos coniventes com a injustiça nunca. Ok? Esta é a aplicação que fazemos desse texto de hoje. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos então orar. E aqui estão os pedidos de oração. Deixa eu ligar este celular aqui, onde eu anoto os pedidos de orações dos meus irmãos. Eu vou reler aqui, sempre eu releio para lembrarmos cada um dos pedidos de oração e aquilo que eu falei. Nas suas orações particulares, lembre de orar por esses motivos. Vamos orar pela irmã Nájila, para que ela seja chamada no concurso para o qual ela passou e ocupe a sua função. Oremos pela irmã Lídia, mãe da irmã Nájila, sua saúde. Oremos pelo irmão Antônio Francisco. Aliás, desculpe, o irmão Antônio Francisco pede a oração pela sua esposa, irmã Valderiz. Né? Oremos pela irmã Valderiz,
pelo seu tratamento. E também pela irmã Letícia. Oremos pela salvação da família da irmã Raquel, pela irmã Maria Luzimar e irmão Raimundo Nonato, pela saúde deles, que Deus cuide na sua idade avançada. Oremos pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. Oremos pela salvação da família da irmã Silvia. Oremos pelos irmãos da irmã Lucinalva, especialmente Luiz Henrique, que Deus não deixe qualquer conflito aí entre esses irmãos. Oremos pela cirurgia do pai do irmão Francinaldo. Oremos pela saúde da irmã Iraci e do irmão Luiz. Oremos pela irmã Raquel, a sua mãe, né, idosa, e o cuidado delas com a mãe, pelas cuidadoras lá que ajudam a cuidar da mãe, para que não haja conflitos ali. Oremos pela saúde da irmã Aldair, também pelo retorno dos filhos da irmã Marlene para os caminhos do Senhor. Oremos pelo meu primo Alex, que precisa fazer uma cirurgia, ainda não deu certo a sua internação para essa cirurgia, para que Deus guie tudo. Oremos pela restauração do casamento da Patrícia e do Gilvan, que são parentes da nossa irmã Raquel. Também pelo Paulo e a Marlene, é outro casal que precisa de restauração no relacionamento. Oremos pela a saúde da irmã Raimunda, que é irmã da irmã Lourdes, né? É uma pessoa idosa e, claro, vem as consequências da idade, das enfermidades. A irmã Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz, para que Deus guie a Ana Beatriz na sua vida. Oremos pela própria saúde da irmã Silvia, né? E a Beatriz pede pela sua mãe, que está na UTI. Se a irmã Beatriz puder nos dar notícia da sua mãe aí, cada irmão desse que fez pedido, vá nos dando notícia dos desdobramentos aí quem precisa de tratamento, quem já está em tratamento, tá certo? Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, por uma noite de paz, pelo sono, pelo descanso, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado. Louvado seja o seu santo nome pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido em nossas mesas, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado a Deus pelo privilégio de poder começar cada novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, buscando a sua face em oração. Orando pelos outros, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, meu Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada pedido que meus irmãos fizeram aqui nos comentários destes vídeos. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pela aprovação da irmã Nájila naquele concurso, que ela seja chamada para ocupar a sua função. Ó Deus, abre porta de trabalho para o irmão Julião, cuida da saúde, da fé da irmã Lídia, da irmã Valderice, da irmã Letícia. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida da saúde do irmão Raimundo Nonato, da irmã Maria Luzimar. Ó Deus, dá condições à irmã Maria Luzimar para cuidar do seu esposo na idade avançada. Fala ao coração dos seus filhos e os traz de volta para os caminhos do Senhor, bem como para a família da irmã Marlene. Traz os seus filhos para os caminhos do Senhor, alcança os nossos familiares com a sua salvação, usa-nos para testemunhar com poder para os nossos familiares. Ó Deus, restabelece a harmonia entre os irmãos, ó Deus, restaura os casamentos. A irmã Raquel pede, ó Deus, pelos aqueles casais, ó Deus, que o Senhor esteja estabelecendo a harmonia entre os casais, que os maridos amem as esposas como Cristo amou a igreja, e que as esposas sejam submissas a Cristo como a igreja, aliás, aos seus esposos como a igreja é submissa a Cristo. Ó Deus maravilhoso, opera poderosamente sobre aqueles que estão na UTI. A irmã Raquel pede pela sua, aliás, a irmã Beatriz pede pela sua mãe que está na UTI, o irmão Francinaldo pede, ó Deus, pela a cirurgia do seu pai para que seja bem sucedida em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, continue operando, ó Pai, em cada uma destas situações. Cuida da saúde da irmã Aldair, de cada um que está enfermo, meu Pai.
que o seu povo desfrute de bem-estar pela graça do Senhor. Ó Pai, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. É a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode conhecer. É Cristo e o seu sacrifício na cruz em nosso lugar, que perdoa os nossos pecados, que nos reconciliou com o Pai, que nos fez membro da sua família, que nos dá livre acesso à sua presença. Meu Pai maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos neste novo dia e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.